Fala trader, Rafael Nascimento aqui falando, e na aula de hoje eu vou mostrar para você como você pode operar na continuidade de tendência, que é um movimento bem linear, mas nem sempre o mercado ele encontra-se nesses movimentos contínuos. Então, como você já deve ter ouvido falar em algum outro vídeo ou em algum outro lugar, e se não ouviu vai estar ouvindo agora, o mercado ele se move em ciclo, ele é cíclico, ou seja, em um dia ele pode estar de uma forma, ele vai estar de uma forma, mas no outro dia ele não vai estar do mesmo jeito. Ele pode tentar fazer movimentos parecidos, mas não vai ser movimentos seguindo a mesma linha do dia anterior. Pode até continuar o movimento de alta, mas serão movimentos diferentes. Bom, vamos ver aqui como a gente pode operar na continuidade da tendência. Deixa eu abrir aqui o Point to Fix para nos ajudar. Então, nesse gráfico aqui que eu separei, no mini índice, a gente tem aqui um gráfico numa tendência de alta, no qual ele vinha subindo, rompeu essa linha de resistência, aí veio, testou a linha de resistência, que agora é suporte, testou suporte, confirmou que era suporte, subiu, tentou romper aqui, não conseguiu, ele retornou para a linha de suporte, a gente tem aqui outra reversão, aqui valeria outra compra, e aí ele vem, faz esse fundo aqui e pronto, aqui a gente tem uma entrada interessante também. Se caso a pessoa não tenha pego essa entrada e nem essa entrada, tem essa outra entrada aqui que poderia ter pego, porém com um alvo mais curto, porque se você parar para analisar, cada vez que ele testa suporte e sobe, ele sempre tende a fazer aqui um topo mais baixo. Então aqui a gente tem esse topo mais baixo, e essa subida aqui também, a gente tem essa subida que ele vai até aqui, e é um topo mais baixo do que o anterior, A gente pode ver aqui, é um topo mais baixo, e a gente teria que fazer uma saída mais curta, Mas, vamos lá, se a gente tem essa entrada aqui de continuidade de tendência, Bom, subiu aqui, fez um fundo, e aqui ele está meio que rompendo, digamos assim, essa pequena resistência, No caso do gráfico de M1, seria uma resistência interessante. E aqui, a gente teria um alvo um pouco curto comparado ao nosso loss, os nossos stop. Então, a depender do gerenciamento e da estratégia que a pessoa esteja operando, isso aqui pode ser uma entrada não muito boa. Mas a gente tem uma outra entrada aqui à frente, que reflete um ponto interessante. A gente reflete um ponto interessante. A gente tem aqui esse fundo duplo, que a gente poderia não estar entrando nessa operação aqui, a depender de como o mercado estivesse se movimentando. A gente poderia aguardar, e ele veio, fez esse outro fundo duplo, no caso testou aqui essa região de suporte, no caso aqui virou um suporte, e aqui ele veio para cima. Então a nossa entrada seria aqui após essa vela de força comprador, no caso essa vela verde aqui de força, certo? Então aqui a gente teria a nossa entrada com o nossa entrada aqui, o nosso stop aqui, e o nosso alvo, a gente pode botar o que? No topo anterior, seguindo esse topo aqui, a gente pode fazer parcial também, que seria interessante. Aqui seria, como pode ver, um trade 1 para 1, baseado no stop e no alvo, teria sido um trade 1 para 1. Agora, se você aguardar, no caso fazer um parcial, vamos supor que a gente entra aqui com 5 contratos, 5 contratos, a gente faz um parcial de 3 ou 4 contratos, vamos supor que a gente faz um parcial de 4 contratos, para deixar apenas um contrato no risco. Então a gente fez aqui 4 contratos de parcial, que no caso são 80 centavos de pontos por ponto, na verdade, 4 contratos, 80 centavos por ponto. Então a gente já teria aqui feito um lucro, teremos aqui um contrato pendurado, e aí a gente pega o nosso stop, joga aqui na nossa abertura, após ter pego a nossa parcial de 4 contratos. Então a gente elimina o risco, se mantém seguro aqui nessa operação, porque a gente tem um contrato aberto,
Porém, esse contrato ele já não oferece mais risco. Essa operação não oferece mais risco, porque você já tem um parcial de 4 contratos realizados, nesse nosso exemplo aqui, e o seu stop ele está no seu ponto de entrada. Então essa operação, além de você já ter o ponto de cobertura, né, o ponto de cobertura que é, por exemplo, você entrou aqui com 5, a gente fez 4, então a gente já fez um lucro. Esse lucro é o ponto de cobertura. No caso a gente tem aí, vamos supor, vamos fazer uma conta aqui, deixa eu ver quantos pontos deu aqui na verdade. Quantos pontos a gente teria conseguido aqui. Vamos botar aí 300 pontos, né? Vamos botar 300 pontos. Vamos dar aqui na calculadora. Por 80 centavos, vezes 300 pontos, a gente teria R$240 de ponto de cobertura. Ou seja, a gente teria bastante pontos de cobertura para nos proteger dessa operação. Então, isso tudo aqui seria a nossa cobertura, né? Nosso lucro já. E como você pode ver, o mercado ele veio, fez esse outro fundo aqui, né? Então ele subiu aqui, fez esse outro fundo. Aqui mostrou outro candle de força, mostrou esse outro candle de força aqui, certo? Ele mostrou esse candle de força que a gente poderia estar realizando uma abertura de mais 2 contratos, né? Se for o caso, né? A gente abre outros 2 contratos aqui, porque a gente, como já fez uma operação vencedora, né? Já está numa operação vencedora, a gente não precisa se expor mais a tanto risco. Então, a gente já tem um lucro bom no bolso, a gente abre aqui com 2 contratos, certo? A gente vai ficar aqui com 3 contratos, ou seja, a gente está com um aqui, abre mais 2 aqui, nosso preço vai vir para cá, mais ou menos, né? Uma média, nosso preço vai vir para cá de entrada, e a gente sobe o nosso stop aqui para baixo, certo? Então a gente vai ter um pequeno risco aqui, porém a gente ainda vai ter todo o nosso ponto aqui de cobertura, certo? E aqui a gente vai ter 3 contratos já no gain. Então a gente vai ter 3 contratos no gain. E aí a gente aguarda essa operação evoluir para o próximo alvo, né? Que a gente tem aqui uma linha aqui em cima que é uma linha de resistência. Então a gente traça, né, num ponto um pouquinho abaixo dela para poder conseguir garantir essa operação, né? Eles pegar nosso alvo de saída, né? 3 contratos. Então aqui uma operação de continuidade e uma operação com preço médio envolvido e bem favorável, né? Então a gente tem todo esse lucro aqui, né? Esses pontos aqui de lucro, que a depender da sua gestão de risco, né? E a sua meta diária, talvez você tenha alcançado aqui facilmente nessas operações aqui. Então essa segunda operação de 3 contratos abertos aqui, um alvo, né? O alvo a gente pode botar aqui assim, né? Vai depender, a gente pode buscar aqui. Deixa eu ver, a gente pode buscar aqui atrás um topo, um anterior. Então a gente tem aqui, ó, um topo. A gente tem esse topo aqui, ó. Aqui seria um ponto interessante de saída, né? A gente tem um ponto interessante de saída bem ali, certo? Então aqui, bom, aqui, então a gente teria tudo isso de teria aqui nosso alvo aqui, né, que eu tracei agora, seria um ponto interessante da nossa saída. Então a gente teria aqui, né, após aquela entrada, né, no caso adicional de 2 contratos, teremos aqui 345 pontos de alvo, muito boa, muito bom. Então o total seria mais de 450 pontos, né? Então a gente teríamos aí 3 contratos com 470 pontos de gain. Então a gente pega, são 3 contratos vezes 470 pontos de gain, ou seja, R$282 mais acho que foi R$240, né? Foi 4 contratos vezes quantos pontos mesmo? Deixa eu ver. Essa entrada foi aqui, para cá, 300 pontos vezes 300 pontos, 240 mais 282, teríamos aí de lucro nesse dia
R$1.522. Então, esse é o jeito correto de realizar operações seguindo a continuidade da tendência, né? Então a gente tem, só para fixar o conteúdo, a gente tem fundos mais altos, né? Se a gente considerar aqui um movimento de uma perna, esse aqui, e aqui outra perna. Então a gente tem essa perna aqui que pode ser num gráfico, né, de tempo maior, por exemplo no 15 minutos. Mas nos 5 minutos a gente vê que ele faz esses fundos aqui, né? Ele chega até descer, né? Fazer um fundo mais baixo, né? Porém fez esse fundo duplo aqui, e aqui seria um bom ponto de entrada para continuar o movimento de alta. Como vocês podem ver, ele vem, faz esse movimento de alta, né? Tanto é que a gente pode pegar essa mesma perna 1, né? Perna 1, e aqui replica na perna 3. No caso aqui é a 2 e aqui a perna 3 aqui. Perna 1, 2 e 3, seguindo as ondas de Elliott. Então basicamente é isso, né? Fez a perna 1, perna 2, e aqui nessa retomada a gente tem aqui o nosso ponto de entrada, né? Nosso gatilho aqui para continuidade de movimento, né? Baseado em candle de força sempre, né? E aí a gente entra aqui e bota o nosso alvo lá para cima, ou no topo mais próximo, que foi no caso aqui, né? E aí a gente tem a nossa operação bem sucedida. Bom, espero que você tenha entendido como funciona. Até a próxima aula.